Olá, sétimo ano, bom dia a todos, bom dia aos professores, aos estudantes que estão nos acompanhando nessa aula. Eu sou a professora Janaína Jardim, essa é uma aula de História, estarei mediando o professor Carlos. Bom dia, professor Carlos. Bom dia, professora. Bom dia, estudantes. Bom dia, queridos professores. A participação de todos vocês, professores, no chat é muito importante para nós. Estudantes e professores, não esqueçam da hashtag EuNoCMSP, onde vocês podem subir atividades, boas práticas das escolas, boas práticas dos nossos alunos protagonistas, e nós veremos lá nas redes sociais e podemos aí trazer para vocês aqui na aula. Hoje nós traremos um tema que eu vou colocar na tela para vocês agora. Relações de poder, organização político do território e atividades comerciais nas colônias americanas. Utilizaremos duas habilidades. A habilidade de descrever as formas de organização das sociedades americanas no tempo da conquista dos territórios, analisar os diferentes impactos da conquista europeia nas Américas espanhola e portuguesa. E o objetivo desta aula: descrever as formas de organização política dos europeus nos territórios americanos, compreender e analisar as atividades comerciais realizadas nas colônias, analisar gráficos e mapas referente à população indígena no território brasileiro. Muito bem, essa será a aula de hoje. Lembrando que nós estamos fazendo uma revisão dos objetos de conhecimento e das habilidades trabalhadas no segundo bimestre. Nós estamos aí no final do segundo bimestre e por isso nós estamos trabalhando a revisão. Durante esse bimestre, nós trabalhamos cada aula uma habilidade. Então, nós associamos aí o objeto de conhecimento, que são os nossos conteúdos, com uma habilidade, né? Uma habilidade descrita aí pelo currículo paulista. Nessa revisão, nós estamos unindo duas habilidades para expandir, ampliar e contextualizar melhor o nosso objeto de conhecimento, que são essas relações de poder que foram produzidas aí com o impacto, com o choque entre as culturas, a cultura europeia e a cultura indígena americana, ok? Então, vamos iniciar a aula de hoje com a problematização. Na tela. Problematização. Você já estudou sobre a extração do pau-brasil e do ciclo do açúcar no Brasil? Você já estudou sobre a extração do pau-brasil e do ciclo do açúcar no Brasil? Um minuto, coloque aqui no chat, respondam, participem, que nós vamos contextualizar com vocês, ok? Um minuto para a interação. Estamos. Bom, a Isabela, ela disse que ela fez lição disso ontem. A maioria dos alunos disseram que sim. O Gabriel disse que já estudou, mas ele não lembra muita coisa. E tem um aluno que disse que o professor Carlos já explicou essa questão. E, na maioria, sim, disseram que sim, que já estudaram. A Tamires, ela falou que foi no século XVI. E o que mais? Deixa eu ver. E os alunos disseram que estudaram, mas querem uma explicação porque ainda não se lembram muito bem. A Paola que disse. Sim, geralmente esses temas vão bem mais para geografia também, né? Geografia trabalha esse tema. Lembrando, queridos, que nós não vamos aprofundar esse tema do açúcar, nem do pau-brasil, porque o nosso objetivo é trabalhar as relações de poder e as formas de organização do território, ou seja, como que os portugueses e os espanhóis, eles começaram a organizar o território conquistado, os territórios que eles conquistaram. Então, nós vamos aprofundar o ciclo do café, o ciclo do pau-brasil e do açúcar, lá no terceiro bimestre. Agora nós estamos colocando para mostrar para vocês como que foi o processo de organização do território.
ok? Mas muitos estudantes colocaram aí, professora, que já estudaram, outros não lembram. Alguma aluna minha, alguma estudante da escola, Sim. pode ter É, falado aí que eu já que, na dei na verdade, ela escola falou esse que já conteúdo. aprendeu, e alguns falaram que aprendeu em História e Geografia. E tem a Tainara Isso. aqui, que ela falou assim que o açúcar vem da cana-do-açúcar, que dá para fazer sucos e caldos de cana. Muito bom. Um caldo de cana é muito bom, ok? Vamos então seguir na aula. Próxima tela. A primeira atividade de extração econômica no Brasil, ou seja, com valor econômico, foi a exploração de uma árvore nativa, né, que nós a chamamos de pau-brasil, no século XVI, como a estudante colocou no chat. Essa exploração foi empreendida pelos portugueses. Os indígenas trabalhavam em um sistema de escambo. Vocês lembram o que é o escambo, né? Nós temos a imagem aí dos indígenas colhendo a madeira, trabalhando. Lembrando que os indígenas não estavam habituados, não estavam acostumados a esse tipo de trabalho supervisionado, praticamente aí forçado, que os portugueses empreenderam nas terras, dos indígenas. Por isso, em algumas fontes históricas, os portugueses, em seus relatos sobre o processo de dominação do território, eles reclamavam, porque murmuravam, porque eles colocavam os indígenas para fazer esse tipo de trabalho, né, de cortar, colher a madeira, o pau-brasil, e muitos indígenas escapavam, corriam, adentravam nas matas, e eles conheciam muito bem os caminhos daquele ambiente, porque eles estavam acostumados lá. Então, essa imagem que nós acabamos de ver, os indígenas trabalhando ali com o machado, cortando lenha, carregando lenha, esse não é o trabalho que era realizado ali dentro da comunidade. Isso é uma forma de dominação do território, ok? O nosso objetivo de colocar aí essa extração econômica, seja do açúcar, seja do pau-brasil, com o objetivo de mostrar essas relações de poder que ocorriam dentro do território. Ok? Próxima tela. O pau-brasil é uma árvore nativa do Brasil, típica da Mata Atlântica e conhecida pelos nativos como ibirapitanga. A sua extração foi a primeira forma de exploração econômica desenvolvida pelos portugueses. A sua madeira era utilizada para a construção de objetos e a sua resina avermelhada era utilizada na estamparia de tecidos. E aí nós temos a imagem aí dessa árvore, uma árvore frondosa, muito bonita, e que foi alvo aí dos portugueses, porque, claro, além de ser uma madeira boa para a construção aí de objetos, a resina avermelhada que soltava da árvore, ela era própria, né, apropriada para estampar tecidos. Daí se origina o nome de Brasil, né, de brasa, quente, né, com referência aí à cor avermelhada da resina que essa árvore linda chamada pau-brasil, ela fornecia aí aos portugueses, ok? Vamos lá? Próxima tela. É claro, né? O ciclo do pau-brasil era ativo no período colonial. Nós vamos ter aí 30 anos de exploração do pau-brasil. E com a formação das capitanias hereditárias, iniciou-se o ciclo do açúcar, que iria até o século XVIII, principalmente no nordeste do país. Então, esse mapa, essa cartografia, ela está mostrando a divisão do território brasileiro em capitanias. Muito bem, capitanias. E quando você observa aí a divisão dos territórios,
vocês estão observando e analisando justamente a forma de administração política, de formação política do território brasileiro. É claro que em todas essas divisões vai haver conflitos com indígenas. Os indígenas, eles não irão aceitar pacificamente essa dominação e essa transformação do espaço mental dos indígenas, do espaço cultural. Eles estavam habituados com um ethos, uma cultura, com seus hábitos, com a sua maneira de enxergar a vida, a realidade, com as suas formas peculiares de conduzir a sua sociedade. E quando os europeus, no caso do Brasil, os portugueses, adentram no território e começam a fazer essa organização do território administrativa, política e impor a extração forçada aí dos indígenas no pau-brasil, nós estamos aí vendo formas de dominação e também as relações de poder. Professor, o que é o escambo que o professor não explicou? Os indígenas, eles não conheciam os objetos que os europeus traziam. Taças, objetos de prata, muitas vezes objetos sem valor nenhum. Mas os indígenas, eles trabalhavam e os portugueses lhe forneciam esses objetos, que para eles era uma grande novidade. E também, é claro que aqueles que dominavam as terras garantiam tanto o trabalho dos indígenas na exploração da madeira, e alguns indígenas também aí foram utilizados aí na manufatura da cana, e transformar a cana em melado. Alguns foram utilizados, mas depois foram substituídos pelos escravos africanos, ok? Mas, do ponto de vista da dominação do território indígena, nós vamos ver essa organização política e, como nós vimos também aí na aula passada, a revolta dos Cariris, lá no Nordeste, que envolveu o Rio Grande do Norte, outros estados aí do Nordeste, que eles lutaram contra essa imposição que foi colocada, que foi implantada aí dos portugueses nos seus territórios, ok? Estamos estudando as relações de poder. E existe um senso comum, professor Carlos, de que os indígenas não ofereceram resistência aos europeus. Mas é importante lembrar que na América, quando os europeus chegam, nós tínhamos vários grupos, Então, já foi falado em outras aulas, cerca de 1 milhão de pessoas morando na América, 100 milhões de pessoas morando na América, de indígenas, e algumas tribos eram agricultores, que já eram agricultores, eram sedentários, que já tinham ali a sua forma de agricultura sedentária, que quer dizer que eles não eram nômades, Eles não ficavam indo atrás das caças, eles ficavam ali parados. Então, esses indígenas, eles foram mais adaptáveis ao sistema econômico, dos portugueses, dos espanhóis. Então, era mais fácil dominar esses indígenas que eram agricultores. Mas aqueles povos que eram nômades e eram caçadores, esses foram os que mais resistiram à presença europeia. Então, esse senso comum de que não houve luta e que o indígena ele foi facilmente conquistado pelo europeu, é até uma ideia muito etnocêntrica, não é, professor? Isso, verdade. Que valoriza muito a cultura europeia em detrimento de todo o conhecimento da própria região que os indígenas já possuíam. Isso, os documentos, como o documento de Pero Vaz de Caminha, afirma que os indígenas eram inocentes, não tinha essa maldade europeia, mas na verdade essa inocência aí é uma interpretação lá do Pero Vaz de Caminha, porque eles se organizaram e lutaram contra a resistência dos seus territórios, ok? Atividade, vamos lá, na tela. Durante o período da colonização do Brasil, quais foram as principais atividades econômicas desenvolvidas? Durante o período de colonização do Brasil,
quais foram as principais atividades econômicas desenvolvidas. Nós temos 2 imagens e daremos para vocês 2 minutos, ok? 2 minutos, voltamos para a interação. Respondam no chat. Vamos, professor Carlos, a maioria aqui está respondendo agricultura, mas tem uma discussão aqui no chat em relação ao café. O professor gostaria de falar sobre o café, primeiro, antes de responder as outras? Vamos lá, ó, o café vai vir depois, né? São cenas do próximo capítulo. As principais atividades econômicas no Brasil colonial, aí, nesses primeiros 50 anos de colonização brasileira, foi a extração do pau-brasil, que foi aí 30 anos, né? Começou a ficar escasso, e aí então começou-se a plantar cana. Né? Vamos voltar lá na imagem. A imagem ela é muito interessante, dá para nós contextualizarmos melhor. Lá do seu lado esquerdo nós temos a árvore, o pau-brasil. Do seu lado direito, nós temos uma transformação do espaço, do território. Você já tem aí um grande galpão com bois aí para poder fazer o transporte e todo o processo aí de transformação da cana do açúcar, né, em melado, né, na própria cachaça que será fabricada também. Então, as principais atividades econômicas que será desenvolvida no país, nesses primeiros 50 anos, é a extração do pau-brasil e o trabalho com a cana-de-açúcar. Aí, professor Carlos, tem alguns estudantes que estão se referindo à mineração de pedras preciosas, mas no princípio não foi encontrado aqui no Brasil. Mas lá nós vamos ver isso aí já. Mas lá na América Espanhola, que foi mais encontrado ouro e prata do que aqui nas terras brasileiras. E agricultura e cana-de-açúcar. Essa é uma resposta também bastante recorrente. O Kaique, ele está dizendo agricultura, exportações e trabalho forçado. A agricultura, ela vai aí a partir do plantio da cana, ok? Eles extraíram o pau-brasil, mas eles não plantavam novamente, né? Houve uma escassez. Então, foi necessário aí substituir pelo plantio da cana e começa esse espaço aí de agricultura que vocês estão falando. Então, acredito que a resposta do Lincoln, ela está mais correta, né? Agricultura e madeira e minérios a mais pra madeira frente, é o né? Brasil, isso. Essa questão dos minérios, professor, ainda não ficou claro aqui para os estudantes. A questão dos minérios. Vamos lá para a próxima tela. Vamos lá? Vamos lá? Próxima tela, vou colocar para vocês. Vamos ver o mapa aí. Vamos lá, vocês estão vendo aí nesse mapa a conquista do México, ok? Então, nessas regiões aí da América Espanhola, foi encontrado mais ouro e prata, né? Hernán Cortés, Francisco Pizarro, eles encontraram mais minérios aí nessa região. No Brasil, foi muito pouquinho, praticamente foi muito escasso. A atividade econômica e o ciclo econômico vem aí com o pau-brasil, com a cana-de-açúcar, depois o café, e nós já vamos chegar aí na fase de industrialização. Então, a questão dos minérios, ouro e prata, foram encontradas mais aí na América Espanhola do que na América Portuguesa. Tá? Vamos voltar no mapa lá para analisar a conquista desses territórios. Nós estamos trabalhando o quê? Formação, relações de poder e a formação dos territórios conquistados nas Américas. Acabamos de ver aí a formação do território brasileiro, como que se deu as relações de poder com as revoltas e aí os primeiros processos de extração econômica da terra. Aqui, a conquista do México, ou seja, do Império Azteca, foi iniciada em 1519, século XVI, por Hernán Cortés. Ele partiu de Santiago de Cuba e iniciou a invasão na costa mexicana, terra de Veracruz, prosseguindo lentamente até Tenochtitlan, ok? A linha vermelha está mostrando aí o caminho do Hernán Cortés, até chegar na linha azul, ali onde está as regiões de Tenochtitlan e as cidades astecas.
Tá? Agora, o Hernán Cortés, quando ele chegou aí nas terras de Tenochtitlán, ele foi recebido por Montezuma, o líder dos astecas, foi recebido muito bem, com trocas de produtos ali, como os portugueses também fizeram nos territórios brasileiros com os nativos da terra, e lá também o Hernán Cortés teve esse primeiro contato, teve a questão do estranhamento, e pouco a pouco começou a se desenvolver o domínio do território. É claro que nessa região, esses povos maias, astecas, incas e outras tribos da região, porque essas são as maiores, eles não eram unidos, não havia uma unanimidade, havia guerras, conflitos entre eles. E aí o Hernán Cortés, para poder dominar a cidade asteca de Tenochtitlán e subjugar Montezuma, ele se aproveitou, ele percebeu e se aproveitou dos conflitos que haviam nesse território, na terra, e ele se aliou aos inimigos dos astecas. E aí conseguiu unir-se força e dominar aí a terra asteca e começar o processo de reorganização territorial e cultural, que é o espaço mental desses povos. Inclusive, professor Carlos, uma curiosidade, né, que além de encontrarem ouro, minérios, pedras preciosas na América Espanhola, né, no território dos astecas, algo que eles encontraram que até hoje nós temos aí é o chocolate, né, o cacau. Foram os astecas, né, que tinham, eles até reverenciavam o cacau. A semente, ela era usada como troca, moeda de troca. E quando os europeus descobriram o chocolate, nossa, eles ficaram extremamente extasiados pelo sabor, e a própria semente do cacau, ela valia tanto quanto uma pedra de ouro, de tão importante, tão valiosa que foi essa descoberta também. Isso, dia 29 tem uma aula sobre isso que vai dar muita fome na gente. Já dei um spoiler aqui, então. Então vamos lá, vamos voltar na tela lá da conquista do México. Essa tela aí, esse mapa, né, essa linguagem cartográfica, ela vai nos indicar aí todo o roteiro da conquista do México, realizada por Hernán Cortés, ok? E nessa tela aqui nós estamos observando como foi a organização do território. Nós vamos focar ali no Império Inca, ok? Então, a conquista do Império Inca foi realizada por Francisco Pizarro a partir de 1527, também século XVI. Pizarro deparou-se com uma guerra entre as forças dos povos Atahualpas e de Huáscar. Ele capturou o líder Atahualpa, enforcou-o e aproveitou-se dos conflitos existentes naqueles territórios. Ou seja, ele fez a mesma coisa que Hernán Cortés fez lá na parte central com os astecas, ok? E esse mapa já está mostrando aí a formação do território com a construção dos vice-reinos espanhóis, ou seja, já não é mais terra dos nativos, já não é mais terra dos indígenas, agora é terra espanhola, tá? Próximo slide. Essa é uma imagem que mostra aí a guerra de Atahualpa, né, ou a Batalha de Cajamarca, que foi um ataque surpresa ao monarca do Império Inca por Francisco Pizarro e suas tropas. Aconteceu na tarde de 16 de novembro de 1532, na praça principal de Cajamarca, alcançando seu objetivo de capturar o Inca Atahualpa. Ou seja, na América, lá na América Central, na América Espanhola, parece que houve mais, as batalhas foram muito mais sangrentas do que na América Portuguesa, né? É claro, porque quando nós falamos aí das civilizações maias, astecas e incas, são civilizações mesmo. Eles construíram cidades que haviam mercados, que haviam templos, cultos religiosos,
que havia uma ética social entre eles, então era uma grande civilização. Haja vista aí as ruínas de Machu Picchu, né, que mostra aí um pouco dessa grandeza dos povos dessa terra. Então, a imagem que nós estamos vendo aí é uma imagem desse conflito que houve aí com as terras Atahualpas, feitas aí por Francisco Pizarro, ok? As relações de poder e a formação e domínio da terra. Vamos lá? Próxima imagem. Novamente esse mapa, os vice-reinos foram divisões administrativas da Espanha na colônia americana. Estes representavam aí o rei nos territórios conquistados, ou seja, então agora você tem o vice-rei em toda a América espanhola, de norte a sul, todo esse território aí em vermelho, você tem aí os vice-reinos espanhóis, né? Aqueles que dominavam esses territórios eram chamados de vice-reis e eles trabalhavam em prol da coroa espanhola, eles representavam a coroa espanhola. Então, quando nós olhamos aí mais profundamente para o território, nós vamos observar aí que houve uma grande mudança aí no jeito de ser desses povos, porque agora você tem a intromissão dos povos europeus que estão reorganizando o espaço mental, o espaço social e o espaço econômico desses territórios, ok? Agora as terras pertencem aos espanhóis, assim como as terras brasileiras pertenciam aos portugueses. Atividade na tela. Ainda no século XVI, as primeiras notícias sobre a existência de grandes minas de prata nos arredores do Alto Peru instigou a vinda de vários representantes da metrópole. O intuito era obter a riqueza fácil proveniente do subsolo americano. Nos primeiros 200 anos da colonização, os espanhóis concentraram-se nesse tipo de atividade, estabelecendo o caráter eminentemente exploratório e, ao mesmo tempo, mercantil das atividades econômicas firmadas em seus domínios. No Brasil, por outro lado, a exploração do pau-brasil foi a primeira forma de extração comercial. A escassez dessa madeira, devido a 30 anos de exploração, fez com que os portugueses investissem no cultivo de açúcar. Ou seja, nós temos um texto aí que está mostrando as diferenças da colonização, né? O que os territórios eles produziam para os colonizadores. E esse texto já responde aí a questão do nosso estudante que estava em dúvida aí quanto à questão do ouro e da prata. Esse texto ele já nos mostra que ouro, prata, minérios foram mais encontrados no domínio espanhol da América do que no domínio português da América. Tem uma atividade para nós fazermos no texto. Vamos lá? Voltando no texto. Conforme o texto acima, quais tipos de atividade econômica foram praticadas nas colonizações espanhola e portuguesa? Quais tipos de atividade econômica foram praticadas nas colonizações espanhola e portuguesa? 2 minutos, participe e responda aqui que nós vamos falar o seu nome e contextualizar as suas respostas. 2 minutos, já voltamos. Os alunos estão participando bastante do chat. Ó, a Laís, ela disse assim, que na América Espanhola, mineração e na América Portuguesa, agricultura. E, no geral, os alunos estão dizendo cultivo de açúcar, madeira, ouro e prata, mas aqui não está separado, né, por qual colonização. Deixa eu ver mais alguma resposta aqui, ó. O Lucas, ele está dizendo açúcar e mineração. Essas são as respostas, tá? Há um consenso aqui entre açúcar e mineração. Bem. Isso mesmo. Vamos voltar lá no texto, vamos analisar. Vamos lá, América Espanhola, né? Ainda no século XVI,
as primeiras notícias sobre a existência de grandes minas de prata nos arredores do Alto Peru instigou a vinda de vários representantes da metrópole. Os estudantes que falaram extração está correto, mineração está correto, ok? Lá na América Espanhola, a mineração da prata. Na América Portuguesa, nós vamos ter primeiro a extração da madeira, chamada pau-brasil, e após 30 anos, com a escassez do pau-brasil, começa aí o processo do cultivo do açúcar. Então, vocês estão corretos, para alguns faltou aí separar a questão da conquista lá na América Espanhola da América Portuguesa, mas vocês estão corretos, inclusive utilizaram o conceito correto, a palavra correta, mineração. Parabéns para vocês. Ótimas as respostas. Atividades complementares. Observe bem o mapa. Observe bem, chega mais perto aí da tela, do aplicativo, da TV. E observe aí as terras indígenas. Quais as regiões do Brasil que possuem o maior número de populações indígenas? Quais as regiões do Brasil que possuem o maior número de populações indígenas? Regiões do Brasil, nós temos aí Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, ok? Qual dessas regiões possui o maior número de indígenas? Vamos dar 2 minutos para vocês responderem essa atividade, ok? Voltamos já já. Bom, voltamos aqui. Há um consenso entre os alunos entre a região norte. A Nicole Gabriele de São João Batista, de Araraquara, ela está dizendo norte e centro-oeste, a Nicole de Araraquara. A maior parte dos alunos estão se referindo ao norte, porque eles tem até aqui o Luan, que ele está dizendo norte, entre aspas, Amazônia. E alguns alunos dizendo centro-oeste. Qual que é a resposta correta, professor? A resposta centro-oeste, ela é mais completa, ok? Porque está pegando toda essa parte da região. Mas você vê aí, vamos voltar lá rapidinho no mapa. Nós estamos vendo aí que, de fato, a região centro-oeste, compreendendo aí o centro do país e pegando toda a parte aí, a parte norte do país, ok? Então, região centro-oeste, incluindo, claro, aí a região norte, aonde está o maior número de populações indígenas, nossos irmãos nativos da terra, que merecem todo o respeito nosso. Nossa aula está no fim. Até a próxima aula. Até a próxima.